Famílias de portões para Revit para você utilizar no seu projeto. Então, como é que funciona? Estou com um projeto qualquer aberto aqui. Você vai no link de famílias aqui em cima e vai abrir o plugin Revit Models. Se você não tem o plugin, não tem problema. Depois você vai ter um link aqui embaixo para poder observar, entender e saber como é que você faz para instalar o plugin dentro do teu Revit, tá certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que entender que tem duas categorias aqui. Uma categoria que é de portas, que não é essa que a gente vai trabalhar agora, tem 370 famílias de portas atualmente. E tem a categoria de portões, então nós vamos abrir aqui portões. Vamos dar uma olhada geral no que tem disponível, eu vou te explicar, tem alguns macetes que eu preciso te mostrar para você poder trabalhar melhor, tá? Então se eu rolo lá embaixo, eu já percebo que eu tenho aqui 105 famílias de portões. Tem vários tipos de portões, se a gente olhar mais para cá, em ACM, paramétrico, de barracão, tem outro nesse estilo, com desenho em cima, outro nesse formato. Então tem vários tipos de portões, tem até uma catraca aqui dentro dessa categoria, mas você pode escolher o portão que você quer e depois que você escolhe, você leva para o projeto. Tem muitos portões aqui mesmo, tá? Eu quero mostrar uma coisa importante já desde o início. Vou pegar um desses portões aqui de cima. Imagine que eu pegue esse portão aqui. Clico em baixar, dou um OK e vou inserir dentro do projeto o meu portão. Esse portão que eu estou carregando aqui, principalmente os portões que estão com a tag Pro aqui, que são exclusivos, modelagens exclusivas nossa, do plugin Revit Models, você vai perceber que ele não corta a parede. Se eu soltar ele aqui na parede, ele não vai cortar. E tem um motivo disso, tá? Muitas pessoas me perguntam, é por isso que eu estou gravando. Ele não cortou a parede está inteira. Por que, Thiago, que você faz dessa forma? Porque a gente sabe que muitos portões de fechamentos residenciais ou comerciais, ele não vai embutido numa parede, numa alvenaria que seja. Muitas vezes a gente tem uma estrutura metálica, uma estrutura em concreto armado, um outro tipo de estrutura que a gente vai chumbar esse portão. Então ele realmente não vai na parede. Se você quer colocar ele na parede, precisa cortar a tua parede, o que você pode fazer? Você pode selecionar o teu portão, primeiro configura ele, né, editando tipo, mudando largura, mudando o comprimento. Se você pega aqui, por exemplo, a largura total está de 3 metros, a profundidade da moldura está como 10, eu poderia colocar essa profundidade da moldura como 15, se eu quero percorrer aqui a minha parede toda. Então dou OK, vou lá em MV de mover, seleciono aqui no meio do portão e coloco no meio da parede. Olha como é que ele ficou passando para fora, porque a minha moldura ficou 7,5 para cada lado com 15, então vou modificar, na verdade não é isso. Então vamos colocar aqui a moldura, espessura da moldura, em vez de estar com 15, deixa eu ver onde que eu coloquei, profundidade da moldura, vou colocar com 0,05 mesmo. Agora ficou lá no centro, poderia vir pelo meu 3D e aqui eu vou fazer o recorte de onde eu preciso. Então seleciono essa parede, vou em editar perfil de uma forma bem simples, ó. Vou olhar da frontal pelo 3D mesmo, pego uma linha e vou contornar o meu portão. Agora poderia pegar SL, que é a faca, S de sapo, L de laranja para cortar e vou aparar. Então aqui com 10, 20 segundos você faz o recorte do teu portão, ele estaria embutido lá dentro da tua parede, se for o caso, tá? A gente fez dessa forma porque se fosse o contrário, se a gente coloca, tem algumas famílias aqui que a gente pegou na internet que são livres, a gente olha, testa, melhora quando é preciso, que ela vai direto na parede. Deixa eu pegar, por exemplo, esse portão 06. Eu não sei se esse especificamente é de embutir direto na parede. E aí pode haver alguns problemas que a gente precisa fazer algumas gambiarras, digamos assim, né? Quando a gente não quer colocar na parede. Ó, esse aqui, ele também não está recortando a parede. Talvez por essa mesma questão lógica que eu estou te dizendo. Então é por isso que a gente fez dessa maneira. O que você tem que observar nas famílias de portões? Você tem que selecionar a família. Vou até fazer uma cópia aqui para o lado, deixar essa cópia selecionada e vou aproximar para a gente ver as alterações que vai ocorrendo. Então em editar tipo você tem a altura total que você pode mudar, 2,50 por exemplo. E aqui tem outras medidas, largura total, altura do primeiro vão. O que é isso? É esse primeiro vão, que a gente tem essa grade aqui em cima. Então se eu mudar a altura do primeiro vão para 70 centímetros, olha como é que ele vai distribuir de forma diferente. Espessura do portão, espessura da moldura, espessura do frisado, que você pode mudar, já te mostro em seguida. Profundidade da moldura, profundidade, etc. Quantidade de grades horizontais, está como 7.
Vou colocar, por exemplo, 9, dou um aplicar, vai aumentar aqui o número de grades. Então, boto já aqui no sombreado para a gente vir observando o que está acontecendo. Aquele número de grades mudou. É isso que foi alterado aqui para nós. Ó, no modo realista dá para enxergar um pouco melhor. Acredito que aí para vocês. Então, você define essa primeira altura do vão, as outras é distribuído de forma simétrica. Então, tem muitos portões que você vai colocar primeiro, segundo ou terceiro vão, a depender das propriedades que você tem. Então, o segredo é sempre você observar e modificar os parâmetros. Se você perceber que ficou diferente do que você precisa, você vai mudando, vai ajustando e vai entendendo um pouco mais sobre a família para utilizar no seu projeto. Olha esse outro portão. Também farei a mesma coisa de copiar um para o lado, deixar ele selecionado e vou na parte de editar tipo, modificar. Aqui a gente já tem aqui a profundidade da moldura, espessura, a largura total, vou colocar 3 metros, a altura total também 3 metros. Então são parâmetros que você vai modificando e ele vai se ajustando. Esse aqui também ele é distribuído de forma simétrica, cada um desses vão. Profundidade da moldura, do portão, espessura do friso, está em 4 centímetros, vou colocar por exemplo 8, dou um aplicar, olha como que esse friso ficou diferente, essa altura do friso aqui na verdade. Então você vai modificando e vai usando nos teus projetos. Uma outra coisa que é bem importante, você já observar na miniatura. Você pode aqui bater o olho e já saber o que você quer. Esse portão gradeado aqui, que ele parece ser um portão bem grande, mas você pode usar ele como um portão pequeno de acesso. Então tem muitos desses portões que pode ser um portão de acesso menor para você, que você pode colocar separadamente aqui um puxador, por exemplo, nessa família. Então, imagina que eu coloco esse aqui e eu quero fazer ele de um portão pequeno. Selecionar, a altura eu vou deixar como 2,10 e a largura eu coloco, por exemplo, 90 centímetros. Então ele se tornou um portão pequeno. Eu poderia aqui adicionar de repente, um puxador, se fosse o caso, mudar essa moldura, ajustar a moldura, deixar numa largura maior, numa altura maior, mudar aqui os perfis também, a profundidade, a altura do perfil. O que mais que eu teria para esse elemento? Tenho lá a quantidade de número de grades. Se eu coloco aqui 10 apenas, olha como é que vai ficar. É lógico que aqui passa até uma pessoa de repente, mas você consegue de forma personalizada colocar a quantidade que você precisa também nesses portões. Então vai observando, tem outras famílias legais também que são encontradas na internet, que a gente fez aqui, garimpou, melhorou, ajustou e trouxe para você. Olha esse portão basculante, por exemplo. Esse portão basculante está com cara de que é colocado numa parede, tá? Muitas vezes a gente não quer fazer isso, nesse caso eu teria que ter aqui uma parede no meu projeto para inserir esse portão. Se ele estiver na categoria de porta, também já te mostro como é que a gente pode resolver essa questão. Olha como é que ele fica bloqueado, eu preciso de uma parede. Então eu teria que criar aqui uma parede qualquer. Aí vou lá em arquitetura, nesse caso ele vai estar na categoria de porta e aqui eu inseriria dentro de uma parede. Certo? Tem alguns macetes. Se eu for na planta baixa térreo, pegar essa parede, por exemplo, vamos tentar alinhar ela com esse ponto. Opa! Só vou trazer reto, né, para não bugar. Então poderia, ó, diminuir essa parede até a dimensão do portão, para ele ficar inserido dessa forma. Se eu não quisesse que essa parede aparecesse, né? Eu poderia mudar a altura dessa parede como não conectada. Vou colocar essa parede com 2,50. E vou colocar o portão também com altura de 2,50, se for o caso. Então você teria uma parede ali que é quase que uma gambiarra para a gente poder ter esse hospedeiro, né? E ainda assim ela fica parecendo algum elemento aqui no fundo. Então você pode ter esse elemento. Eu não sei se eu deletar, ó, se eu deleto a parede, eu acabo deletando o portão junto, tá? Então esse é o problema. Tem algumas que a gente encontrou, que são famílias boas, que está como hospedeiro em parede. Então é por isso que a gente fez dessa forma, te dá mais liberdade e rapidamente você consegue editar também o perfil de uma parede. Certo? Muitos elementos, portões basculantes, portões de correr, portão curvado paramétrico, de madeira, outros tipos de portões de gradeados também, de ferro, vários tipos de elementos aqui para você usar nos teus projetos agora mesmo. É isso. Se você ainda não tem o plugin, você clica no link da descrição, vai estar um link aqui para você entrar, para conhecer, para você ver tudo que vem. Atualmente eu estou gravando essa aula em fevereiro de 2023.
nós temos 4.970 famílias. Esse número cresce a cada semana. Toda semana a gente tem contratado novos modeladores para modelar famílias exclusivas e colocar no plugin. Além disso, a gente atende o pedido dos usuários. Teve um usuário, por exemplo, que pediu, falou, ó, precisava de umas famílias de decoração a mais, com comida, com alguns pratos. A gente foi lá e essa semana que eu estou gravando, a gente colocou essas famílias no plugin. Outro pediu lá já os equipamentos, veículos e itens para a gente trabalhar a questão de projetos ali na parte do canteiro de obras. Então a gente está colocando até um elevador de cremalheira, a gente colocou aqui os itens a pedido de um usuário. Então toda semana a gente está colocando novas famílias também nessa biblioteca que já é enorme. Então clica no link para conhecer o plugin e ter a oportunidade de instalar agora mesmo o teu Revit e utilizar essas famílias de qualidade nos seus projetos. Um abraço!